Fala comigo, meus jogadores. Tranquilidade, na paz? Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Prateado na voz aqui com vocês. E eu quero apresentar um personagem hoje para vocês, Leonardo Pareja. Da época de 90, as ações que ele fez na época gerou grande repercussão nacional e é um personagem único nesse universo do crime. Por causa que desses 15 anos que eu passei, eu não encontrei ninguém com perfil igual o Leonardo Pareja. E olha que eu conheci muitas pessoas, muitas de verdade. Várias pessoas de classe média alta que roubavam condomínio de luxo, mas nenhum com o perfil do Leonardo Pareja. E por isso eu queria reagir a um vídeo do Fatos Desconhecidos, que é pequeno, não muito longo o vídeo, mas que retrata muito bem cada fase ali da vida dele, a qual ele se denominava Robin Hood na época. E eu tenho certeza que vocês vão adorar essa história. Quero agradecer também a todos os colaboradores do vídeo anterior. Muito obrigado de coração. As doações que vocês vêm fazendo vem ajudando muito o canal. Como vocês podem ver que eu troquei de aparelho, a imagem está melhor. Só tenho que dar uma melhorada no som, né? Comprar um microfone de lapela, essas coisas. Mas com certeza a gente vamos conseguir um pouco mais para frente. Não tem muita pressa, o som não tá tão ruim assim que não possa gravar. E minha gratidão a todos vocês. E, como de sempre, deixar o Pix aqui. Quem puder fortalecer para fazer a engrenagem girar, tamo junto. Agradeço desde já. Mas vamos pro vídeo? E é um react, tá? Vamos pro vídeo. É nóis, tamo junto. Fala, meus jogadores, pronto para mais um react? Essa história é muito top. Leonardo Pareja, um Robin Hood da sua época, um criminoso excêntrico à frente da sua época e com planos mirabolantes que na época pareciam impossíveis. Mas isso só pôde acontecer devido à época, né? Por causa que esses planos, se ele fizessem hoje em dia, não dariam certo. E aproveitando o ensejo, deixa o like, o hype, se possível, deixa a sua inscrição também. E eu queria convidar vocês também a acessar o meu Instagram, que se encontra na bio do canal. Lá eu tô fazendo umas caixas de pergunta, onde vocês me fazem perguntas e eu respondo. Isso está sendo super divertido. Quem puder ir lá colaborar também, espero vocês lá. Tamo junto? Vamos pro react. É nóis. Vamos lá. Criminoso Lázaro Barbosa, que durante 20 dias esteve foragido da polícia. Na época, ele era acusado de ter invadido uma residência em Ceilândia e matar uma família de 4 pessoas. Porém, o bandido era investigado por mais de 30 crimes. No fim, após cometer mais vários outros delitos, Lázaro foi morto depois de trocar tiros com a polícia na região de Cocalzinho, no interior de Goiás. Mas não se engane em pensar que Lázaro foi o primeiro criminoso a desafiar a polícia de Goiás. Muito antes dele, existia um cara chamado Leonardo Pareja. E não era qualquer criminoso. Leonardo era de uma família rica e teve uma educação de primeiro mundo. Extremamente inteligente, ele também era conhecido por ser um excelente articulador, sarcástico e por conseguir fazer suas vítimas se tornarem seus fãs. Certa vez, ele chegou a tocar violão para uma das vítimas, mas foi interrompido pelos tiros da polícia. Eu sou Ivan Lima e você é muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Dessa vez, irei contar a história. Pessoal, a todos os créditos ao Fatos Desconhecido. Quem não conhece o canal, eu acho muito difícil quem não conhecer, né? Mas caso você não conheça, dá uma passada lá, dá uma moral pros caras. Se inscreve também. Tamo junto? Vamos pro vídeo, é nóis. História do lendário criminoso Leonardo Pareja. Quando falamos deste criminoso, precisamos esquecer o estereótipo da pessoa que entrou para o mundo do crime por falta de oportunidades na vida. Leonardo, apesar de ser um terrível criminoso, definitivamente só entrou para o mundo do crime porque quis, já que gostava de correr risco de vida e enfrentar a polícia. Lembrando que, apesar da fama, ele nunca matou ninguém. Leonardo se considerava um criminoso, digamos assim, gente boa. Segundo as palavras do próprio Pareja, ele era humano. Com quem era humano?
e cruel com quem era cruel. Leonardo nasceu no dia 26 de março de 1974, em Goiânia. Sua mãe adotiva, Luzia, era garçonete e se casou com um fazendeiro e empresário de idade mais avançada, Pedro Pareja. Vivendo em uma família extremamente rica, Leonardo teve uma vida de classe média alta. Ele estudou nos melhores colégios de Goiânia. Sabia falar inglês, espanhol, fazia aula de música e ia passar as férias no exterior, sempre que possível. Galã, Pareja sabia tocar piano e violão e sabia até sobre programação de computador. Quando criança, costumava sempre dar trabalho dentro de casa. Em um documentário que foi feito enquanto estava vivo, ele disse que percebeu que gostava de desafiar autoridades ainda muito cedo, quando começou a desobedecer ao síndico do prédio em que morava. Eu, quando comecei a executar meu síndico, começa tudo pelo síndico, né, do prédio. De vez em quando, ele também saía de bicicleta pela noite, quebrando retrovisores de carros, pichando e fazendo badernas. Só uma ressalva aqui para vocês, pessoal. Como vocês veem, ele era de uma classe média alta, não precisava de, como fala, entrar para a vida do crime, certo? Lógico, os pais dele logo mais para frente faliram e criou aquele aspecto, né, da convivência ali nos guetos, na periferia, a forma de ele pensar e agir. Mas ele não foi o primeiro e também não vai ser o último de classe média alta que se envolveu no crime. A gente tem o Pedro Dom no Rio de Janeiro, a gente tem o Playboy também do Rio de Janeiro, todos falecidos, né? E sempre da classe média alta. Os caras não veio lá do gueto, os caras não eram crias do morro. E é isso que muda completamente o cenário, né, da vida e história desse personagem. Enquanto a mãe tentava castigar Leonardo, o pai sempre passava a mão na cabeça do filho. Na verdade, ele sempre foi muito mimado pelo pai. Quando criança também, sempre teve todo o brinquedo que quisesse. Aos 9 anos de idade, Leonardo tinha um motorista para levá-lo para a escola. O cenário era esse. Um garoto mimado que tinha tudo para ser uma pessoa de bem, mas que decidiu entrar para o mundo do crime. Durante sua adolescência, o pai de Leonardo passou por sérios problemas financeiros. Se durante muitos anos o jovem teve uma vida de príncipe, a falência do seu pai obrigou sua família a ir morar na periferia. E foi aí que o garoto mimado de classe média alta conheceu o crime. Com a ajuda de outros criminosos, Pareja começou a roubar com apenas 17 anos. Frequentemente, ele aparecia em casa com motos e carros roubados, fato que chamava a atenção dos vizinhos. Depois, policiais começaram a procurá-lo em casa, confirmando que algo de errado estava acontecendo. Em abril de 1994, pouco depois de se tornar maior de idade, Pareja disse que teve uma decepção amorosa. Para descontar toda a sua raiva, ele decidiu chamar mais 2 comparsas para cometerem crimes na capital goiana. Foram 11 postos assaltados em um curto período de tempo. Mas quando estavam assaltando o 11º posto, eles foram recebidos a tiros pelo proprietário. Apesar de não ter sido morto, Pareja foi preso, julgado e condenado a quase 10 anos de prisão. Essa foi a primeira vez que Leonardo foi preso, mas a partir daí ele entrou e saiu regularmente da cadeia. Certa vez, o que é considerado uma de suas fugas mais ousadas, Leonardo aproveitou uma confusão na casa de prisão provisória de Aparecida de Goiânia para sair caminhando, calmamente, como se nada estivesse acontecendo, pela porta da frente da prisão. O documentário sobre Pareja também mostrou uma entrevista em que o criminoso contou como conquistou uma das vítimas. Ele contou
que certa vez estava em Ituiutaba, em Minas Gerais, e foi fazer um assalto em uma casa. Ao entrar na residência, as vítimas começaram a gritar de desespero. Quando Pareja viu um violão dentro da casa, ele começou a tocar uma música para as vítimas. Outro momento que marcou a vida do crime de Pareja foi quando, em setembro de 1995, ele sequestrou a sobrinha de Antônio Carlos Magalhães, então senador da Bahia. Ele começou a negociar com a polícia baiana. Só uma informação, não vai ser nem tanto relevante pro vídeo, mas muitos na época relacionaram esse caso desse sequestro com a morte dele, a qual o político muito influente, né, na época na Bahia, teria pago muito dinheiro para os seus executores, a qual era amigo e parceiro dele, né, do Pareja. É só essa pequena informação mesmo. De vez em quando coberto por lençóis para dificultar a ação dos atiradores de elite. Na época, com 21 anos, o sequestro cometido por Pareja foi televisionado pelas emissoras da TV brasileira. Cercado pela polícia, parecia impossível que ele conseguisse sair vivo dessa. Mas acredite, aconteceu. No que parece cena de filme, Pareja conseguiu um carro ao negociar com a polícia. Libertou a sobrinha do senador, cobriu os vidros do carro com jornais e fugiu, levando um outro refém, que foi libertado pouco depois. Em uma de suas declarações, Pareja não deixou de citar o amadorismo da polícia, afirmando que se o sequestro envolvesse a filha de um operário, ele e a vítima já estariam mortos. Enquanto esteve em fuga da polícia, Pareja passou por 3 estados até se entregar em Goiás no mês seguinte. Nesse meio tempo, o criminoso mostrou ser ousado. Ele deu entrevistas para rádios e canais de televisão, sempre debochando e destacando que era mais inteligente que a polícia. Após ser preso, Pareja protagonizou outro acontecimento que o colocou no foco da mídia. Preso no Centro Penitenciário de Goiás, o CEPAIGO, localizado em Aparecida de Goiânia, Pareja arquitetou uma rebelião no local. Ele e outros 43 presos fizeram autoridades que faziam uma vistoria na prisão como reféns. Foram longos 7 dias. E entre os reféns estavam coronéis da Polícia Militar, delegados, promotores, advogados e o então presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, o desembargador Homero Sabino de Freitas. Como vocês podem ver no vídeo, todos esses acontecimentos que aconteceram com o Pareja, na época dava certo, né, mano? Ele fazia as negociações dele com o Estado dava lá colete à prova de bala, dava os carros para ele sair fora. Hoje é inimaginável isso acontecer. Jamais as autoridades vai colaborar com qualquer tipo de assalto fazendo isso, né, mano? Cedendo carros, coletes ou helicóptero, que seja. Naquela época dava certo, hoje já não daria. Em que organizava a rebelião, Leonardo também fazia seu show midiático. Num dia, ele jogou futebol na prisão. No outro, tocou violão, demonstrando seu talento para a música para o Brasil todo. Em um dos dias da rebelião, Pareja pediu guloseimas para comemorar o seu aniversário. E o do desembargador Homero Sabino. Ainda mais ousada foi sua tentativa de exigir que a Globo gravasse um episódio do programa Você Decide, com a seguinte pergunta: você acha que o governador deve ceder às exigências e libertar os reféns? Ou manter os reféns em cativeiro? Para quem não sabe, Você Decide foi um programa de televisão brasileiro que em cada episódio eram encenados casos especiais, com um final diferente a ser escolhido pelos televidentes.
telespectadores através de votações via telefone. Obviamente, o pedido do criminoso não foi atendido. No fim das contas, Pareja e os outros presos terminaram a rebelião em rede nacional. Ele e vários outros presos conseguiram fugir em carros que eles exigiram nas negociações. Após dirigir tranquilamente pelas ruas de Goiânia, Pareja parou em um badalado bar da capital goiana, comprou cigarros e cerveja, foi reconhecido e chegou a dar autógrafos. Para completar a alegria dos fãs, ele ainda pagou uma rodada de cerveja para os clientes do local. Leonardo Pareja foi preso um dia depois em um posto na cidade de Porangatu, interior de Goiás. Mesmo sendo um terrível criminoso, Pareja tinha admiradores por onde passava. Enquanto esteve preso, não faltaram pretendentes. Porém, nem todo mundo gostava do criminoso considerado galã. E só mais uma informação, vocês vão achar até estranho. Ele foi o preso que mais recebeu cartas no sistema penitenciário. O segundo que mais recebeu cartas, por incrível que pareça, foi o Maníaco do Parque. Pra vocês verem como o bagulho é louco, né, mano? As pessoas perdem a noção do perigo. Mas imagine todos esses fatos sendo televisionados na Rede TV, na Globo, na Bandeirantes, na época. E o mais estranho, que o Pareja ele falava por tal rodovia ele ia passar, por onde ele ia ir. E os polícias fazendo os cercos, os bloqueios, e ele sempre passava esses bloqueios. Por isso que ele sempre desafiava a segurança pública na época. No dia 9 de dezembro de 1996, ele foi morto por colegas do presídio. Faz tudo por eles, afirmado. Matei um sem vergonha que pela sociedade era um rei, né? Alguns dizem que Pareja tinha contado à diretoria da prisão sobre um plano de fuga, mas existem controvérsias sobre esta versão. Enfim, esse foi o fim do garoto mimado que se tornou um dos criminosos mais procurados do país e que debochou das autoridades. E você? Conhecia a história de Leonardo? Pessoal, agradeço quem ficou até aqui. Mil grau, mil grau, mil grau. Deixa seu like, o hype, se inscreve